Olá, sou o professor Josimar Silva. Nós vamos dar início agora a uma aula de resolução de exercícios de combinatória. Tá? Nosso primeiro problema é esse aqui. O número 2568 possui dígitos em ordem crescente. Os números 5.667 e 3.769 não possuem dígitos em ordem crescente. Quantos são os números naturais entre 1.000 e 9.999 que possuem seus dígitos em ordem crescente? Agora, nesse momento, eu peço para que você pause o vídeo e tente resolver esse problema. Bom, primeiro eu vou explicar por que esses dois números aqui eles não possuem dígitos em ordem crescente. Tá? Repare aqui que do segundo para o terceiro dígito não há crescimento nenhum. Tá? Há uma repetição de 6 e 6. Aqui também não há, do segundo para o terceiro dígito, há até um decrescimento, né? Então, esses dois números não se enquadram dentro do que o enunciado está pedindo, tá bom? Vamos à resolução, né? Eu tenho aqui os dígitos dos quais eu disponho, tenho os tradicionais espaços reservados para os 4 dígitos, tá? Já que o nosso número vai ter que ter 4 dígitos, ele está compreendido entre 1.000 e 9.999, tudo bem? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é pensar no caso do zero, como de costume, né? Que o zero costuma trazer complicação nesse caso aqui. Bom, se os dígitos têm que estar em ordem crescente, e o zero é o menor de todos os dígitos, então obrigatoriamente esse zero teria que aparecer aqui, porque à esquerda dele tem que aparecer um menor, e não existe ninguém menor que ele, né? Então o zero teria que aparecer aqui. Mas acontece que se o zero aparece nessa posição, o meu número deixa de ser de 4 algarismos. Ele não vai estar mais compreendido nesse intervalo, ele vai ser menor que 1.000. Tudo bem? Então, conclusão, o zero não vai poder aparecer aqui, consequentemente não vai poder aparecer em lugar nenhum. Aqui ele não poderia aparecer porque a esquerda dele teria que ter um menor que zero. E zero é o menor dígito que existe. Conclusão, o zero não está fazendo parte desse processo de construção de números. Tudo bem? Então, eu disponho apenas de 9 algarismos, variando de 1 até 9. Vamos escolher 4 algarismos para colocar aqui. Digamos que a escolha tenha sido, por exemplo, 3, 5, 6 e 8. Um exemplo, tá? Digamos que os 4 números, os 4 dígitos escolhidos tenham sido esses, 3, 5, 6 e 8. De quantas maneiras eu posso colocar esses dígitos aqui, compondo o número, tá? De modo a satisfazer o enunciado? Bom, eu só posso fazer isso de uma única maneira, né? 3, 5, 6 e 8. Não existe outra maneira de fazer isso. Não existe outra forma. Ok? Então, eu chego à conclusão que basta escolher os 4 dígitos. Uma vez escolhidos os 4 dígitos, eu já formei o meu número. Não há que se falar aqui em permutação dos números, já que a ordem é única. Que ordem é essa? A ordem crescente. Tudo bem? Então, basta escolher. Se basta escolher, escolha me remete automaticamente à combinação, né? Escolha sem que a ordem seja importante. Simplesmente escolho, tá? Eu vou simplesmente ter que escolher combinação de 9, 4 a 4. Dos 9 dígitos dos quais eu disponho, vou escolher 4. Tá? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Agora eu vou desfazer a ordem desses 4 casos aqui. Né? Então, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2. Lembrando que quem quiser utilizar a fórmula pode utilizar, tá? O que eu estou fazendo aqui, eu estou pensando assim, eu tenho 9 possibilidades para a escolha do primeiro dígito, 8 para a escolha do segundo, 7 para do terceiro e 6 para do quarto. Mas acontece que não existe primeiro, segundo, terceiro e quarto dígito, né? A ordem é única. Que ordem é essa? Ordem crescente. Então, só tem uma ordem, então estou desfazendo a permutação, estou dividindo por 4 fatorial, tá? Fazendo as contas aqui, eu vou cancelar 6 com 6 e vou cancelar também o 4. O 8 com 4 aqui vai dar 2. Isso vai dar 126 formas, tá? Há 126 números de 4 algarismos com todos os dígitos crescentes, ok? Vamos ao nosso segundo problema. Questão da UF. 15 pessoas, sendo 5 homens e de alturas diferentes e 10 mulheres também de alturas diferentes, devem ser dispostas em fila, obedecendo ao critério homens em ordem crescente de altura e mulheres em ordem decrescente de altura. De quantos modos diferentes essas 15 pessoas podem ser dispostas na fila? Tá? Eu vou descrever aqui uma possibilidade. Vamos ver aqui. Essa é uma possibilidade. Tá?
eu estou indicando que os homens estão em ordem crescente de altura, tudo bem? Da esquerda para a direita, o H1 é mais alto que o H2, H2 mais alto que H3, assim por diante. E as mulheres estão em ordem decrescente de altura, tá? A M10 é mais baixa que a M9 e assim por diante, tudo bem? Então, essa é apenas uma das possibilidades. É sempre muito bom a gente descrever uma das possibilidades. Isso ajuda a gente a pensar no que a gente vai fazer, tudo bem? Então, tem aí as 15 pessoas. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vou ter que permutar todas elas, tá? Eu vou permutar essas 15 pessoas, mas acontece o seguinte, pensando nas mulheres, por exemplo, essas mulheres elas não vão ter que ser permutadas entre si. Eu não posso trocar a ordem entre duas mulheres nessa sequência, tá? A M10 tem que estar à esquerda da M9, a M9 tem que estar à esquerda da M8 e assim por diante. Tá? Eu posso colocar homens entre elas, tá ok? Então, na verdade, eu tenho que desfazer as permutações que eu vou imprimir quando eu faço o P de 15 nas mulheres. Então, vou desfazer as permutações nas mulheres. O que eu tenho que fazer? P de 10 aqui, né? E vou desfazer as permutações dos homens também. Tá? Desculpa, desfiz as permutações dos homens e agora vou desfazer as permutações das mulheres. Tá? Isso vai me dar 15 fatorial dividido por 10 fatorial vezes 5 fatorial. Estou diante de um problema de permutação com repetição, que pode ter uma interpretação aí, uma roupagem de anagrama, né? A gente já comentou bastante aí que anagrama é um bom instrumento para aprender a resolver problemas de combinatória, tá? Então tá aqui, fazendo as contas, eu vou encontrar 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 e vou parar em 10 fatorial, porque eu sei que no denominador, aqui embaixo, eu tenho também 10 fatorial. E esse 5 fatorial eu posso escrever como 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Tá? Fazendo as contas, eu vou obter, fazendo as contas depois de cancelamento, evidentemente, né? Dos cancelamentos aqui devidos. Eu tenho 15, posso cancelar com esse 15 aqui, tá? O 4 eu posso cancelar com esse 12, sobra 3 aqui em cima. O 2 com o 14, 7. Então, fico com 3 vezes 7 vezes 13 vezes 11. 7 vezes 13 vezes 3 vezes 11. Isso vai me dar 3.003. Ok? Então, esse é o número de possibilidades de colocar os homens e as mulheres segundo o enunciado. Vamos a uma segunda solução para esse problema, tá? Eu tenho aqui os 15 espaços referentes às 15 pessoas, tudo bem? Eu vou pensar aqui em colocar os homens. De quantas maneiras eu posso colocar os homens? Bom, colocar os homens significa simplesmente escolher, dentre os 15, os 5 lugares para colocar os homens. Só isso que eu preciso fazer. Por quê? Não tenho que pensar em ordem, não há permutação entre esses homens. Tá? O H1 tem que aparecer à esquerda de H2, o H2 à esquerda de H3 e assim por diante. Então, basta escolher os 5 lugares para eu colocar os homens. Por exemplo, eu posso colocar assim, ó, H1 aqui, H2 aqui, H3, H4 e H5. Essa é uma possibilidade. Tá? Então, basta escolher os lugares e colocar. Essa colocação é única uma vez escolhidos os lugares. Tudo bem? De quantas maneiras eu posso colocar esses 5 homens aí? Combinação de 5, 15 é 15. Combinação de 5, 15 é 15 é 15 fatorial dividido por 15 menos 5 fatorial vezes 5 fatorial. Você deve ter percebido que o que eu vou encontrar agora é a mesma coisa que nós encontramos na permutação com repetição. Isso é muito comum, tá? Toda vez... eu vou falar agora sobre uma coisa aqui, ó. Olha só. Essa combinação de 15, 5 a 5 é a mesma coisa que combinação de 15
10 a 10. O que significa isso? Eles são binomiais, eles são complementares, combinações complementares. Por quê? Porque escolher os lugares para colocar os homens é a mesma coisa que escolher os lugares para colocar as mulheres. Já que agora, uma vez que os homens sendo colocados, as mulheres, as posições das mulheres já estão automaticamente determinadas, tá? Colocando os homens, as posições das mulheres já estão fixas já. Então, eu poderia resolver esse problema escolhendo os lugares para colocar os homens ou escolhendo os lugares para colocar as mulheres. E como essas combinações são complementares, o resultado é o mesmo. Tudo bem? Sempre que esse carinha aqui, esses dois carinhas aqui somados der o total, que é o 15, essas combinações são iguais, tá? Essas combinações são iguais, são chamadas de combinações complementares. Tudo bem? De um modo geral, generalizando, se eu tenho P mais Q igual a N, eu vou ter sempre que combinação de N, P a P, é igual a combinação de N, Q a Q, que é a mesma coisa que a permutação dos N elementos, com repetição de P elementos e com repetição de Q elementos. Sempre vai acontecer isso aqui. Essa é uma igualdade que aparece, tá? Com a qual a gente se depara com frequência. Muitos problemas de permutação com repetição podem ser resolvidos apenas com a aplicação da combinação. Tá? Quando que isso acontece? Quando eu tenho P repetidos e Q repetidos, desde que P mais Q seja igual a N. Eu posso resolver o problema usando apenas a combinação. Tá ok? Com isso, a gente encerra a aula de hoje.